Olá, pega o seu chazinho ou o seu café, senta aqui do meu lado, que hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu acho que está bem interessante e que eu decidi trazer aqui para compartilhar com você. É uma questão que está fervilhando aqui na minha mente, que é a energia atual. Em outro vídeo nós vamos falar sobre a energia de agosto, que está chegando, mas nesse vídeo eu queria que você fizesse uma experiência, fizesse um teste. Lembra que eu sempre falo para você experimentar? E o que eu gostaria que você observasse dessa vez é como você está se sentindo com a energia do planeta nesse momento. Aí você fala, ah, sente a energia do planeta. Tá bom, com essa energia que está à sua volta nesse momento. Por quê, né? Esse foi um assunto que eu conversei bastante com duas clientes minhas essa semana, por conta da percepção energética no nosso próprio campo. Como nós lidamos com uma faixa vibracional que está um pouco diferente, que está chegando em nós numa nova frequência, numa nova vibração. Eu conversei com essas clientes porque as nossas percepções, como a delas foi muito parecida, às vezes até um certo desconforto no corpo, mudando o padrão de sono ou trazendo muitas vezes até um pouquinho de dor de cabeça. Como que você percebeu essa energia? E aí a gente vai levar nesse vídeo aqui esse olhar um pouco mais longe, né? Ai, eu me empolgo com esses assuntos, mas o que eu queria que você imaginasse? Essa visão da energia é muito interessante. Eu não sei onde você mora, como está, mas quando eu olho aqui da janela, eu vejo que lá fora está um céu lindo, está um céu azul maravilhoso. Adoro esse céu de inverno, né? Aqui está muito bonito. Aliás, está mais com cara de céu de outono do que céu de inverno. Mas pensa assim, o dia está bonito, está cheio de luminosidade. Essa semana foi muito forte essa presença aqui de muita luz chegando, essa energia diferente e muitas vezes o que nós percebemos que foi o ponto que eu conversei com essas clientes é que nós temos o acesso a essa energia que é tão bacana, tão legal, que a gente nota que está boa, mas ao mesmo tempo a resposta é uma sensação ruim. É uma é uma energia forte que chega até nós, mas mesmo assim, com essa energia boa, nós percebemos que alguma coisa está gerando um desconforto, está gerando uma adaptação do nosso sistema. Será que você percebeu isso? Você sentiu isso? Porque de vez em quando nós não vamos nos sentir tão bem assim quando nós fazemos esse ajuste com essa frequência. E aqui que o assunto ficou mais bacana ainda, né? Por isso que eu trouxe para a gente pensar. Em um momento, você percebe que essa vibração mais forte chega no seu campo, ela é mais positiva. É como se você jogasse uma luz, um holofote sobre partes suas que talvez não estejam tão alinhadas com essa frequência, não ressoem nesse mesmo nível, né? Então, esse contraste faz com que a gente perceba aonde tem essa sombra, onde tem um desconforto, onde será que tem uma partezinha nossa que quando vê a luz faz, ai, nossa, não! É muito divertido trazer esse olhar com bastante leveza. Por quê? Porque esse contraste é uma ferramenta de aprendizado. Nós aprendemos através deles. E eu vou saber o que é bom quando eu sei o que é ruim, eu vou saber o que é bondade quando eu sei também o que é maldade. E eu vou olhar para alguns pontos e falar: ok, eu entendo isso e eu não quero me conectar com isso. Isso aqui eu não aceito para mim. Não é com essa frequência que eu quero me conectar. Isso aqui daria todo um trabalho para a gente fazer qualquer dia aí sobre o curso Um Livro em Milagres, né? Ou seja, eu deixo de julgar, eu simplesmente observo, tenho ali e falo: não, né, não é essa a realidade que eu quero criar. Olha que bacana que é isso, né? Então, quando nós olhamos para um contraste, para essa luz que chegou e mostrou uma partezinha minha que talvez estivesse ali na sombra, né? Isso vai me impulsionar e vai te impulsionar também para esse aprendizado. De novo, nem que seja para você olhar e falar, não gosto disso aqui e com isso eu não quero me conectar. Então,
Nesse exemplo, estava delicioso lá fora, nitidamente com uma energia boa, e nós nos pegamos assim meio ranzinhas, mal-humoradas, às vezes até apreensivas. E eu acredito que isso aconteça porque nós não estamos atuando, nós não estamos agindo, nos movimentando a partir da nossa melhor versão. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com a minha sogra. E a gente estava falando sobre limpeza de casa, e eu fujo de limpeza de casa, sim, organização, sim, limpeza não, fujo como o diabo foge da cruz. E foi muito curioso que eu tinha derrubado um móvelzinho, um objeto que estava em cima do móvel, e na hora que o objeto tombou, sabe quando fica aquela marquinha assim, que tem você percebe que tem um pozinho? E aí a minha sogra falou assim: o que que você fez? Eu falei: coloquei exatamente aonde estava. Ai, que feio, né? Mas foi muito divertido falar isso, né? Essa percepção de: olha, eu percebi que tinha ali um pote, uma sombra, e eu não queria mexer com aquilo naquele momento. Então, quando a gente vê essa energia diferente chegando, jogando essa luz sobre nós, pode ser que a gente perceba esse pozinho, a gente perceba que tem alguma coisa ali para limpar, alguma coisa para mexer. E é lógico que você vai ter a mesma opção que eu tive. Você vai limpar ou você vai recolocar exatamente onde estava e falar assim: não, não quero mexer com isso, não. Não quero mexer com isso agora. E é sempre um direito nosso de escolher, né? Aqui está o nosso livre-arbítrio. Mas pensa comigo, ó, esse contraste vai nos ajudar a perceber que ainda não expandimos para a nossa melhor versão. E eu não estou falando para aquela versão assim super iluminada, não é para pensar em você super zen, andando pelo mundo sem que nada te afete. Aliás, se você chegou nesse nível, tá ótimo. Eu te dou os parabéns, mas eu sei que eu não cheguei, estou longe disso. O que eu estou falando é assim, aquela versão que é algo mais simples, mais palpável, mais é, conectada com o dia a dia, mas se você percebe que é uma versão melhor. O momento em que você tem essa sensação, que você tem essa percepção, é muito fantástico. Ele serve para nós enxergarmos esse pó, para nós enxergarmos essa sombra, como eu te dei o exemplo desse enfeitezinho ali que me fez ver que tinha um pó sobre o móvel. É o nosso período de ajuste. Então, eu tinha comentado num outro vídeo que há pouco tempo atrás eu queimei um aparelho aqui de casa porque o aparelho era 110 e eu liguei na tomada de 220. O que que aconteceu, né? Adivinha? Não vai funcionar, não funcionou e o coitadinho queimou. Parecia quando você coloca a lâmpada com a tensão errada e a lâmpada queima. Então, de repente, chega essa energia 220 para nós e a gente sente, a gente percebe que ela está aqui, ela está disponível. E nós queremos a expansão, nós queremos nos conectar, nós queremos ressoar com essa vibração que é fantástica. Mas o nosso corpo pede ajustes. Ele fala: ah, meu Deus, quanta energia! Eu ainda preciso me preparar para isso. Eu ainda preciso me calibrar, é como se fosse uma calibragem mesmo. E aí fala a verdade, né? Eu imagino que você sabe, bem lá no fundo, você sabe quando você está operando de uma vibração que é mais baixa e quando você está operando de uma vibração mais alta. Não é verdade? Você não sente isso? Outro dia, uma amiga minha me mandou uma mensagem e nessa mensagem ela disse que estava brava comigo. Mais uma que está brava comigo, né? Nesse caso aqui, ela queria brigar e reclamar de alguém. E ela falou: Cíntia, eu já estava assim, pronta para reclamar, para criticar, para brigar. E na hora que ela ia engajar nesse comportamento, ela se lembrou de uma conversa que nós tínhamos tido, que eu falava sobre a faixa em que nós queremos nos conectar. Eu vou depois colocar o card aqui desse vídeo, que eu faço a demonstração que ao longo do dia o nosso humor vai mudar, a nossa frequência vai mudar, mas nós escolhemos quanto tempo nós queremos ficar numa determinada faixa. E essa minha amiga falou assim: eu me lembrei daquilo, e eu interrompi o meu caminhãozinho de julgamento que ela já ia despejar sobre aquela pessoa e não se conectou com essa ideia. E aí na mensagem ela começou a rir, ela falou: eu percebi a frequência com a qual eu estava me conectando. E essa percepção fez com que ela imediatamente interrompesse. Aqui que é o ponto da virada. Pessoal, pensa assim, notar que
ela estava baixando a guarda e se conectando com o que ela não gostaria de criar, foi automático. É, talvez durante o dia nós não vamos ter essa percepção tão rápida nem tão automática, mas isso é um treino, né? O treino de nós observarmos os nossos pensamentos, as nossas narrativas e as nossas emoções. Você perceber isso é muito útil para essa sensação da sua energia estar mais leve ou estar mais pesada e conseguir decidir o que que você faz a partir dessa percepção. Então, assim, ó, acredita que em um nível interno nosso, tem uma parte de nós que sempre vai nos puxar para a expansão. Porque essa parte nossa fez um acordo de viver essa experiência, de viver no contraste, de trazer os espelhos e crescer e expandir. Então, ela vai sempre falar no seu ouvido, ela sempre vai estar ali te chamando. Isso é uma coisa que eu falo muito dentro dos mapas numerológicos, né? Tem uma essência nossa que fala: Ah, Cíntia, poxa, a gente combinou que dessa vez nós iríamos fazer isso, ou melhorar esse e aquele ponto. Ainda bem que essa voz sempre nos puxa. Então, o que que acontece? Todas nós temos, né? Eu tenho, você tem, é, essa capacidade, essa possibilidade de nós atuarmos a partir desse novo nível que nós queremos criar, da realidade que nós queremos criar, que é mais abundante, que é mais próspera em todos os sentidos. É, nos permitirmos encontrar a nossa versão que é mais criativa, mais inspirada. Não é isso que você deseja? Eu espero que seja, porque cada vez que eu venho aqui preparar um conteúdo, compartilhar alguma coisa com vocês, esse é o meu desejo, que te inspire para você se conectar com essa versão, com essa realidade mais alinhada e mais intencional. Porém, se vem esse momento em que nós nos conscientizamos que estamos operando com um sistema desatualizado, nós, nosso sistema operacional, imagina assim, ele não instalou um patch, né? Você já recebeu aquelas atualizações do Windows que fala lá, não desligue o computador que vai dar tilt, deixa esse negócio atualizando. Nós, muitas vezes, não fizemos ainda essa atualização. E aí vem essa energia nova, e quando ela chega até nós, nós percebemos que precisamos desse ajuste, que o sistema ainda não está preparado. Esse nosso programa, o que já estava rodando ali, né, todas as manhãs, quando a gente abre o olho, esse sistema operacional, ele é inicializado novamente. Por isso que eu sempre falo, ó, período da manhã e pouco antes de dormir é o momento de você fazer esses ajustes, de você trazer intencionalidade. Por quê? Porque o seu sistema operacional automático, ele ainda está instalando de novo. Então você tem uma chance de colocar ali um ruído para que você instale algo novo, diferente, empolgante. Mas então, pensa assim, para eu não fugir do foco. O que nos trouxe até aqui não vai nos levar para um outro patamar. Então, o nosso sistema antigo não vai nos levar para um patamar novo. Ou seja, os 220 estão tentando alimentar um sistema nosso que ainda está no 110, né? E quais são os sinais dessa diferença de tensão? As coisas não funcionam, a lâmpada queima, o aparelho queima. Ah, meus aparelhos queimados, né? O aparelho queima. Então, na sua rotina, quando a gente recebe essa carga energética forte, você vai ter sinais de que queimou, alguma coisa deu errado ali, né? Então, eu sempre penso, quando eu vejo essa questão, numa frase que minha mãe costumava falar e que você já deve ter ouvido também, né? Que é assim, ó, cuidado com o que você deseja, cuidado com o que você deseja. Sabe aquele tom de mãe que faz a gente às vezes até bater na madeira e falar, ah, meu Deus do céu, né? Por que que ela falou isso? Mas é assim, né? Nós queremos expandir. Eu entendo que você tem esse desejo de expansão, expansão da consciência, trazer novos conceitos, novos paradigmas. É um desejo, né? Então, nós precisamos romper com o antigo. Então, cuidado com o que você deseja. Para você ir para esse novo nível, para você ir para esses 220 volts, você vai ter que interromper o sistema operacional antigo, a identidade antiga. Eu vou trazer como exemplo aqui para ficar mais fácil os arquétipos que eu sempre falo para você
que é o que a gente estuda dentro do curso do FAP, da nossa relação emocional com o dinheiro. Mas pensa, como que esses arquétipos sentiriam essa lâmpada queimando, perceberiam essa diferença de tensão? A mártir, que é aquele arquétipo que cuida de todos menos dela, precisa aprender a impor limites, precisa aprender a dizer não. A conectora, que é a pessoa que valoriza a amizade acima de tudo, as conexões, as pessoas, às vezes ela vai precisar que ela tem que se destacar, que ela tem que liderar, que a posição principal é dela, que nem tudo dá para ser feito num mesmo nível. Precisa alguém para segurar a bandeira e falar: vem por aqui. A guerreira, ela precisa desacelerar. Por quê? Porque essa aceleração dela, no fim, é um sinal de que ela não confia tanto assim na vida, que ela acredita que se não for pela força, pelo esforço, as coisas não vão acontecer. Então, aqui são alguns exemplos daquelas partes nossas que nós queremos melhorar ou partes nossas que estão nos mantendo presas, repetindo um padrão. Por quê? Porque nós não enxergamos. Olha o exemplo da poeira de novo, naquele pozinho que eu falei que identificou. Estava ali, eu não estava vendo. Aí então vem essa luz incrível para você perceber que existe esse contraste, que existe ruído. Então fica contente se você perceber isso. Fica muito feliz porque isso mostra que alguma coisa não está funcionando da maneira como acontece hoje. Esse sinal ele vai te empurrar para você crescer. Ele está te mostrando que esse é um ponto que talvez esteja te impedindo de viver uma experiência que seja mais expansiva, que seja mais plena. É, uma uma experiência que esteja mais alinhada com esse padrão de vibração diferente. Eu imagino assim, né? Uma mensagem que eu receberia seria: Cíntia, minha querida, isso não está dando certo para você. Por que que você está insistindo tão teimosamente? Tem alguma coisa sua ali do seu dia a dia que você nota que tem essa insistência que acontece por total teimosia? Você fala: não, eu vou continuar aqui e vai ser dessa maneira. Por quê, né? Esse assunto, ele ainda fica mais fascinante porque nós estamos em um ano de energia de encerramento de ciclos, né? Nós estamos no ano de 2025, que, segundo a numerologia, fala assim pra gente, ó, tá na hora de você arrumar as suas malas, dizer adeus, porque você está prestes a embarcar numa nova jornada. 2025 é isso. Fala assim, para que que você está carregando esse tênis furado? Para que que você está carregando essa roupa que não te serve mais? Solta isso, pelo amor de Deus. Larga isso, porque você não precisa mais carregar. Tem uma jornada nova que vai começar. 2026, né? Uma jornada totalmente nova. Então, por isso que eu digo que é um momento muito fascinante, muito especial que nós estamos vivendo, o que não significa que seja fácil. Mudanças despertam medo em nós, né? Nós pensamos milhares de e se eu fizer isso, e se acontecer aquilo? Não é assim quando a gente pensa em mudança? E olha que eu sou uma pessoa que gosta de mudança, gosta de novidade. Se você tiver um pouco mais de resistência, essa, essa fase de adaptação ela se torna ainda mais desafiadora. Mas pensa comigo, para essa nova versão sua surgir, você vai ter que soltar a antiga. Você pode fazer um exercício agora mesmo e pensar, né? Eu gosto de trazer os exercícios porque fica mais palpável. Você pode pensar em que parte sua ainda faz alguma coisa ou algumas coisas, por exemplo, para agradar alguém. E quando você faz isso, que voz que está ali na sua mente dizendo que você tem que agradar aos outros? Tem situações, quando eu falo com as minhas clientes ou com as minhas alunas que nós falamos sobre essa questão, ela fala assim: Cíntia, é verdade, eu até ouço a voz da minha mãe, a voz do meu pai, a voz da tia Maricota. Quem que falava uma determinada coisa para você e que colocou um código aí nesse seu sistema operacional que continua operando a partir desse lugar, a partir dessa programação? Essa é uma versão antiga. Você quer ser você e o mundo precisa dessa sua versão. Então, temos que soltar. Você já viu a Marie Kondo? Eu sempre falo da Marie Kondo, né? Ela fala assim: Does it spark joy, né? Esse item que você tem aqui, por exemplo, ó, pegar meu brinquinho querido.
Isso aqui me traz felicidade? Isso aqui me deixa feliz? Se não deixar, por que eu me apego e insisto a carregar isso? Quando a Marie Kondo fala para as pessoas que elas precisam se desfazer de alguns itens, as pessoas ficam aflitas, elas não querem abrir mão. Só que depois a gente acompanha ali a série. Se você não assistiu, assiste. Acho que é na Netflix que tem. Você acompanha a série e vê a transformação, o ambiente muda, a energia do ambiente muda. A energia das pessoas mudam. Por quê? Porque elas foram soltando aquilo que não traz essa alegria, né? O What doesn't spark joy. Então, deixar isso pelo caminho. Esse é o momento que a gente está passando. O que que a gente vai deixar para não insistir em carregar o que não faz sentido? Vamos pensar fora da caixinha, combina isso comigo, ó. O que que seria pensar fora da caixinha aqui? A sua versão, que está imersa aqui nessa realidade 3D, vai lutar com você, com unhas e dentes, para continuar aonde está. Então, no exemplo da minha amiga, a versão 3D dela queria reclamar, criticar, julgar, né? Que nem ela falou, despejar o caminhãozinho de crítica sobre a outra pessoa. Não dá para nós pedirmos para essa versão nossa mudar. Ela não sabe, ela só tem aquele programa, ela vai continuar fazendo o que ela sempre fez. E não fica com raiva dela, faz parte, foi o que ela aprendeu. Para nós mudarmos, e é aqui que você vai pensar fora da caixinha comigo. Essa mudança ela vem de outro nível, de um nível mais sutil. Então, quando a minha amiga parou e percebeu o que ela estava pensando, como ela estava se sentindo e qual era o comportamento que veio do pensamento, da emoção, aí ela teve a oportunidade de parar e fazer a mudança. Ela foi o observador, observando os pensamentos. Então, vamos fazer uma experiência? Topa fazer essa brincadeira comigo? Depois que você assistir esse episódio, você vai se comprometer a perceber seus pensamentos. Simples assim. Em algum momento, ao longo do seu dia, hoje ou amanhã, não sei que hora você vai assistir esse vídeo, você vai notar um pensamento que gera um comportamento habitual e você vai dizer assim para você mesma, na sua mente: Olha só, eu estou pensando nisso. Por exemplo, eu diria para mim mesma: Olha isso! A Cíntia está inventando desculpa para não gravar o vídeo de hoje. Olha que interessante. Por quê? Porque eu percebi uma desculpa, eu percebi um pensamento, eu percebi uma narrativa. E essa consciência do pensamento é a porta de acesso para a sua versão renovada. Então você não vai conseguir mudar a partir da sua versão que está imersa aqui nessa rotina 3D. Você tem que atingir um nível mais alto para que você consiga fazer essa mudança. E a chave de acesso é através dos pensamentos. Essa versão 3D ela nem vai querer te julgar. Ou, desculpa, essa versão 5D nem vai querer te julgar. Ela já vem com uma energia tão bacana que ela falou: nem vou perder tempo criticando, reclamando. Não, não. Ela só quer que você perceba nesse momento, como você pode agir a partir de uma nova escolha, como você pode tomar uma decisão diferente. Então, vamos trazer de novo os arquétipos como exemplo, ok? Quem está na sombra da mártir vai observar o pensamento, o comportamento e vai dizer assim: e aí? Dessa vez você vai dizer não ou vai continuar agradando o outro, vai continuar não colocando limite? Ou se fosse o arquétipo da temerosa, né, que evita se expor, evita ir para o mundo, ela adia a ação, ela sempre acha que falta alguma coisa, falta um treinamento, falta um certificado, falta alguma coisa. Então ela poderia ouvir, né, ter essa percepção e falar assim: olha, esse pensamento é mais uma desculpa para você não ser vista, para você não se destacar. Você vai enfrentar esse medo e tomar uma ação, ainda que seja uma ação pequenininha, ou você vai continuar aí dizendo que você não pode fazer nada agora porque falta isso ou falta aquilo. A nossa versão melhorada, ela sabe ler nas entrelinhas quando nós estamos contando histórias para nós mesmas e quando nós estamos sendo autênticas. Ela faz, aham, é claro, né? Você não consegue gravar o vídeo? Ah, tá. Não, ela sabe que o problema não é esse. O problema talvez seja a vergonha de se expor, não querer ser vista, não querer receber uma crítica, não saber lidar com o julgamento. E tá tudo bem se você sentir isso. Mas você não precisa ficar nesse lugar. Nem vou te contar de novo as histórias que eu passei por isso antes que você fale, ai, Cíntia. Não, essa é a minha história, né? Eu inventava 500 desculpas para não fazer um vídeo. Por quê?
com medo de lidar com julgamento, com medo de me expor. Falei que nem ia contar e contei, né? Mas foi uma versão resumida. Bom, o que que eu queria que você fizesse então? Pensa assim, e se você convidasse essa sua versão 5.0, olha, nem é 2.0, nem 3, 5.0, para ela passar pela porta e ganhar espaço? Todos nós temos acesso a essa nossa versão. Quando você opera na versão antiga, quando você continua fazendo hoje o que você fez ontem, o que você fez anteontem, semana passada, ano passado, é o programa antigo, é o sistema operacional antigo, automático, que não foi atualizado. Então, ele continua com a mesma sequência e já se prepara para observar os seus pensamentos quando você se conectar com essa versão, porque a versão mais nova, porque a nossa programação interna, aquela que já está bem sedimentada, ela é como aquele funcionário, sabe, que sempre fez a mesma coisa há muitos anos e sempre de uma mesma maneira, que quando alguém propõe algo novo, ele fala assim: não vai dar, não vai funcionar, isso não vai dar certo por causa disso, daquilo, daquilo outro. Então, quando você se conectar com a sua versão 5.0, respira e se prepara. Porque a sua versão antiga vai te trazer uma lista de motivos pelos quais você vai continuar dizendo sim, você vai ter dificuldade em fazer algo que fuja daquilo que seja a sua rotina, que ela entenda que não é seguro, como por exemplo eu havia comentado do arquétipo da temerosa que tem esse medo de ser vista. Então, se prepara, é um processo normal. Se você já sabe que isso vai acontecer, você tem a chance de realmente se conectar, se preparar para isso e insistir, intencionalmente insistir em se conectar com essa versão mais nova. Então, para encerrar aqui esse vídeo, eu queria fazer um exercício de ativação com você, de ativação dessa conexão com a sua versão 5.0, se você topar, ok? Então, se você quiser, nesse momento, eu vou te guiar por um processo muito simples e eu peço que você feche os seus olhos, traga a sua atenção para o seu coração. Sempre que a gente faz esse movimento de levar a atenção para o coração, nós trazemos a nossa consciência para esse ponto. Respira fundo. Mais uma vez, aí a voz começa até a ficar mais baixinha, né? Respira fundo mais uma vez para trazer essa conexão. Quando você faz esse movimento, você permite que os ruídos se dissolvam e você escolhe, intenciona expandir a sua percepção nesse exato momento sobre o que está disponível para você. Então, respira fundo, intenciona que você quer ter essa percepção das alternativas, das possibilidades, das infinitas possibilidades que estão disponíveis. Que nesse momento você intenciona se conectar com a energia da abundância, com a energia da prosperidade, que vai ser energia agora de agosto, com essa energia que torna você magnética. Só intenciona. Quando você muda a sua atenção dessa maneira, intencionalmente, você muda a sua frequência, você muda a sua assinatura energética e passa a criar a partir dessa mudança, desse ponto de mudança. Nesse momento, eu quero que você imagine que você está num campo energético maravilhoso. Esse campo energético traz até você tudo o que você deseja. O que você deseja está disponível. Sente esse campo te envolvendo de uma forma muito acolhedora, muito boa, amorosa. Você se sente acolhida, se sente protegida.
Esse campo te envolve completamente. É como se existisse uma força maravilhosa aqui do seu lado, torcendo por você, mostrando o quanto você é amada, o quanto você é capaz. Respira bem fundo e sente essa energia. Vamos trazer uma cor dourada para essa energia. Sente essa energia preenchendo o seu corpo. Deixe que ela flua. Ela preenche seu corpo e transborda de volta para o campo, como se fosse uma bolha dourada te envolvendo, renovando toda a energia do seu campo, toda a energia do seu corpo, dos seus órgãos, da sua mente. Limpando o que não precisa mais ficar aí parado, guardado. Nesse momento, eu quero que você decida com que frequência você quer se conectar. Se tudo está disponível, o que você escolhe se conectar? Será que é liberdade, abundância, amor, paz, prosperidade, alegria? Com que energia você escolhe se conectar? Intenciona e solta essa intenção para o campo, dentro dessa bolha, te alimentando. Simplesmente escolha se conectar com isso que você deseja e permita que essa energia chegue até você. Esse é o exercício do recebimento. Eu percebo e eu permito que essa energia chegue até mim. Muito bem. Sempre que você desejar, você pode voltar para esse ponto e fazer esse exercício novamente, se conectar com a energia que você deseja nesse momento, porque ela sempre vai estar disponível para você se você abrir esse espaço. Se você silenciar, eu até recomendo que você faça esse exercício de uma forma mais longa, mais centrada, mas sempre se conectando com aquilo que você deseja. A energia está diferente, está disponível para todos nós e cabe a nós fazermos esse movimento de limpeza, fazermos a atualização do nosso programa para que nós consigamos nos conectar cada vez mais com ela, certo? Ó, se gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal ou manda esse vídeo para alguém que está precisando desse boost de energia para se sentir melhor. Eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço.